todos! Está começando o projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito. Uma programação de podcast que se inicia com 4 episódios, organizado e produzido pela Casa é Sua, Casa Produção. Fundada em 2019, bem no começo do ano, com a intenção de ser um espaço destinado à produção cultural, reuniu 3 produtoras de pequeno porte, Ideais Produções, Espaço Combogó e Isabelin Criativa, trazendo também outros colaboradores, parceiros e simpatizantes da proposta. A Casa é Sua realizou encontros com diversos segmentos culturais, promoveu cursos e formações, mesmo em seu curto período de tempo presencial. No início da pandemia, em março de 2020, paralisou suas atividades e migrou para as redes sociais. Realizou assim, pelo Instagram e YouTube, diversas ações, entre lives e bate-papos. Conversou com gente de circo, falou sobre negócios sustentáveis, fez papo de 4, dialogou com mulheres que pensam fora da caixa e realizou, de forma colaborativa, o primeiro encontro de produtores culturais do Ceará. Dentro desta perspectiva de continuar sua missão de gerar conteúdos, fomentar debates propositivos e reunir pessoas, nasceu o projeto A Casa é Sua, Fazeres e Territórios, Produção, Cidadania e Direito. Uma programação composta por 4 episódios, onde contamos com convidados especiais para falar sobre populações itinerantes e tradicionais, gênero e identidade, cidadania cultural e processos de formação para as artes. Esta programação pretende continuar juntando gente e pensamentos e fazeres culturais que transformem positivamente nossa sociedade e os diversos territórios que atravessamos. Estes episódios vão estar à disposição no YouTube, A Casa é Sua, para ouvir e compartilhar. O nosso canal também confere a live de lançamento deste projeto. Este projeto só foi possível porque recebeu apoio da Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020. No nosso caso, através do edital Territórios Culturais e Tradicionais, Lei Aldir Blanc, Ceará. Na equipe estão mediação, Paulo Maranhão, coordenação de produção, André Vasconcelos, coordenação técnica e transmissão para o YouTube, Aires, revisão de conteúdo, Julião Smith, convidados e convidadas, Ethel de Paula, Gil Gilfone, Alfredo Manevi, Louise Anne de Santana, Michele Meira, Ana Vieira, André Vasconcelos e Juliana Smith. Neste segundo episódio, vamos falar de gênero e identidade. Em 2008, a sigla LGBT foi aprovada na primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Com o passar dos anos, essas lutas vão se somando, apesar de serem diferentes bandeiras. Todas são de igual importância. Nesse movimento, vai se expandindo para dar conta da diversidade humana e se posicionando cada vez mais firme contra as formas de violência e preconceito que ainda hoje marcam de forma negativa a história da evolução da humanidade. A criação de um plano nacional de políticas públicas, com todas as metas e pautas propostas pelo movimento, foram destacadas numa carta entregue em Brasília a representantes do governo federal neste período. O que mudou de lá para cá? Nossas convidadas para trazer mais informações sobre essa temática são Louise Anne de Santana e Michele Meire. Louise Anne de Santana é pedagoga, graduanda em Direito pela UFC, especialista em Gestão e Supervisão Pedagógica. É co-vereadora de Fortaleza pela mandata coletiva Nossa Cara. Michele Meira é ativista LGBT, feminista, lésbica, militante da Marcha Mundial das Mulheres, do Fórum Cearense LGBT, Articulação Brasileira de Lésbica e assessora parlamentar. Louise, seja muito bem-vinda.
Você pode falar sobre a importância de políticas públicas afirmativas e de equidade e ainda sobre espaços de participação social? Como podem contribuir essas lutas? Em Fortaleza e no nosso estado, como as lutas se encontram neste momento tão difícil de pandemia? No que avançamos e no que retrocedemos? Bem, um programa de políticas públicas voltada para ações afirmativas, na verdade, é um programa de políticas públicas voltada para reparações históricas. Eu, pelo menos, acredito assim. Porque quando nós pensamos na sociedade brasileira hoje, né, segundo dados do IBGE, nós temos mais de 53% da sociedade brasileira composta de mulheres. E quando nós falamos sobre a perspectiva de etnias, nós temos mais de 54% da população brasileira que se autodeclara negra ou parda. Então, pensar políticas públicas, ações afirmativas que venham ao encontro, né, da vida, da luta, da formação, da articulação, da existência, das possibilidades de subsistência dessas pessoas, é você trabalhar para que a sociedade ela tenha o mínimo de possibilidade de existir, para que nós tenhamos uma sociedade com menos desigualdades e, consequentemente, uma sociedade com menos miséria, com menos falta de acesso, porque uma sociedade com menos desigualdade é uma sociedade menos violenta, é uma sociedade que tem capacidade de produção científica, artística, cultural, filosófica, social maior. E isso, né, gera uma outra estruturação social. O que nós temos hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas como em boa parte dos países da América do Sul, que são historicamente países colonizados, países em que nós tivemos intervenções externas muito profundas e acentuadas, países em que os bloqueios econômicos oriundos das disputas, né, dos sistemas capitalistas que existem no mundo hoje, das grandes potências, trazem um aprofundamento nas desigualdades e consequente morte, violência, né, falta de acesso ao ensino superior, falta de produção científica. Então, pensar políticas públicas, políticas afirmativas que deem conta de ajustar essa distribuição, não só de renda, porque quando a gente pensa em políticas públicas e políticas afirmativas, nós não estamos pensando apenas no dinheiro, né? Nós estamos pensando, na verdade, na geração de possibilidades de existir dessas pessoas, também a gente se responsabilizar com esses ajustamentos históricos. Então, para mim, é muito importante que esses espaços, né, eles possam fomentar esse tipo de ação. E acredito que é responsabilidade do Estado, até porque no caso do Brasil especificamente, nós temos um Estado que lucra muito a partir da força de trabalho dos mais pobres, né? Nós temos um Estado que tem uma alta taxação, então o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo, cobra impostos, inclusive, de maneira muito desigual, porque a taxação de impostos ela é maior para aqueles que ganham até 5 salários mínimos, então há também uma controvérsia nessa questão, porque nós temos pessoas que ganham mais devolvendo pouco ao Estado e pessoas que ganham menos devolvendo muito. Então, é uma conta que acaba sem fechar. E aí, é por isso que nós acreditamos, né? Eu, pelo menos, acredito, nós acreditamos que é importante que esse Estado que tanto tira também se responsabilize com o mínimo, que é o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à alimentação saudável, a moradia, que na verdade não é nada de mais, né? São direitos fundamentais pactuados internacionalmente, exatamente por entender que nós não podemos deixar a grande parte da sociedade à deriva, inclusive sendo ela a que mais produz. Os espaços de participação social, eles são espaços fundamentais para a constituição, para
a implementação e também para a fiscalização desses programas de políticas públicas, né? Nós temos hoje no Brasil alguns programas que foram implementados, principalmente no decorrer dos últimos governos progressistas, de 2002 a 2016, eram programas de transferência de renda. Foram programas que fizeram uma grande diferença, principalmente quando a gente reflete sobre a economia interna do Brasil durante esse período. São programas que, a partir da transferência de renda, conseguiram possibilitar um maior fluxo de rotatividade e circulação da economia interna, mas nós tivemos algumas dificuldades na fiscalização desses programas. E essas dificuldades, inclusive, colocaram em questionamento a efetividade e a possibilidade de manutenção desses programas. E o que nós temos hoje, principalmente depois do golpe da ex-presidenta Dilma em 2016, é uma agudização da miséria, um aprofundamento da falta de acesso ao mais básico da alimentação, milhares de pessoas voltando às ruas, inclusive a residir nas ruas, por conta da interrupção desses programas de transferência de renda. Principalmente quando você pensa toda essa crise econômica dentro de uma situação em que a nação enfrenta um estado pandêmico, né? Então, assim, a participação social ela é fundamental para a implementação desses programas. Ela é fundamental porque é a partir dessa participação social que se pode ter uma elaboração mais colaborativa, uma elaboração mais ampla, mais participativa, que consiga dar conta da diversidade dos problemas a serem solucionados, porque não adianta você criar um programa de incentivo a políticas públicas, de incentivo a ações afirmativas, sem os grupos dizerem quais são as suas principais necessidades. Então, é importante esses espaços de participação social para que os grupos eles possam discutir sobre as suas questões, eles possam, inclusive, criar mecanismos de fiscalização desses programas, porque são esses mecanismos que vão assegurar que o programa ele tanto seja efetivo como ele perdure. E entender que, como eu já mencionei anteriormente, quando nós falamos sobre esses projetos, sobre esses programas, sobre esses incentivos, nós não acreditamos, né, numa perspectiva de que o Estado ele esteja sempre se responsabilizando pela subsistência das pessoas. Nós avaliamos que, já que o Estado arrecada, o Estado precisa também participar dessa responsabilização, mas que esses programas e essas ações elas precisam ser medidas paliativas, porque se você assegura que o Estado cumpra bem a sua função, que é a função de ofertar a educação, o acesso ao trabalho e renda, nós conseguimos que as pessoas que estejam inseridas, né, enquanto beneficiárias e beneficiários desses programas, eles também tenham um avanço social, eles passem por um processo de transformação das suas relações com o próprio Estado e eles deixem de ser beneficiários para também se tornarem contribuintes. A grande questão é porque hoje nós temos vários contribuintes que também são beneficiários e aqueles que lucram com a produção desses contribuintes, que são, em grande maioria, os seus trabalhadores, né? E aqueles que lucram, que não são aqueles que trabalham, eles não consomem dentro do Estado. Então, as pessoas que hoje têm as maiores rendas no país, elas não compram dentro do país. Elas não comem os alimentos que são produzidos dentro do país. Elas não incentivam fábricas e cooperativas de produção que também atuam internamente. Então, nós temos um desequilíbrio. E aí acaba se achando que esse desequilíbrio fiscal é fruto desses programas de incentivo, de transferência de renda e de formulação de políticas públicas, mas não é. E é por isso que a participação social é tão importante, para que esses programas eles tenham a sua validação assegurada, para que esses programas eles sejam executados de maneira a atender os seus propósitos, as suas metas, e para que haja um processo de fiscalização social e popular efetivo, capaz de dar conta, de entender aonde é que o programa chega, aonde é que ele falta, como é que ele pode ser
melhorado. E as lutas sociais são lutas que pulsam todos os dias, né? Inclusive quando a gente pensa nessa realidade do nosso país. Nós vivemos num país que por mais de 3 séculos adotou como o seu processo de formação da classe trabalhadora a escravidão, que era a sujeição de sujeitos, de corpos, né, de pessoas, de indivíduos, de seres humanos a condições animalizadas. Então, assim, nós temos ainda os reflexos disso. Nós não temos nem 250 anos sem pessoas sendo escravas, né? Então, significa que a grande maioria da população negra e parda desse país, que inclusive, né, como já falei, segundo o IBGE, é a maioria da população brasileira, ainda tem na sua árvore genealógica bisavós ou tataravós, que não são sequer a 5ª geração ascendente como escravos. Então, isso é uma marca muito profunda. Isso significa que nós temos uma dificuldade de acesso à renda, à escolarização regular, a emprego, inclusive a existência, né, ao tão sonhado nome civil, a constituição de pessoa enquanto sujeito civil nesse Estado, comprometida durante muitos séculos. Então, os problemas que nós enfrentamos hoje ainda são, com toda certeza, parte desse processo de formação social completamente desigual da nossa sociedade brasileira. E isso não vai se solucionar de um dia para o outro. E também não vai se solucionar com um programa ou com um projeto, né? É de fato a necessidade de transformações históricas, de ocupação planejada, né? De uma ocupação organizada dos sujeitos, que são a grande maioria da sociedade, também dos espaços que eles constituíram, mantêm até hoje e seguem construindo com a sua força de trabalho. E é por isso que eu acredito que a participação social ela é fundamental para a manutenção das lutas e também para a manutenção da nossa sociedade. Só a partir, né, desses ganhos sociais, desse avanço, desses grupos que não são grupos minoritários, na verdade são as maiorias sociais, esses sujeitos eles compõem o grupo minoritário quando você pensa em acúmulo de renda, quando você pensa em detenção de riqueza. Mas quando você pensa em pessoas que produzem riqueza, né, em pessoas que produzem trabalho no país e que, inclusive, colaboram a partir dos seus impostos com o país, são as maiorias sociais. Então, é fundamental que a participação social seja assegurada, porque nós temos muitas desigualdades, tanto na condução do nosso país, né, como na constituição dos seus poderes. Então, sem a participação popular, sem a participação social, é impossível que esses poderes deem conta dessas dimensões e dessas profundidades que estão aí entranhadas na formação social do nosso povo. Quando a gente pensa sobre o estado do Ceará e especificamente em Fortaleza, né, nós precisamos reconhecer que nós vivemos desde 2016 com o golpe da ex-presidenta Dilma em todo o país, um aprofundamento da miséria, da pobreza, porque nós tivemos muita dificuldade em manter, né, a execução dos programas sociais e dos projetos de incentivo que vislumbravam aí alguns acessos assegurados à maioria da nossa população. Vale ressaltar que essa problemática ela não se inicia em 2016, na verdade, na minha avaliação, ela apenas se aprofunda, mas nós já vínhamos vivendo vários processos de concessão de direitos, inclusive nesses governos que eu chamo de governos progressistas, e no Ceará não é diferente, né? Então, nós temos vivenciado também profundas crises.
E como eu falei no início, quando nós temos crises sociais, isso se reflete em vários aspectos. É a ausência da escolarização, é uma consequente, um consequente aumento da taxa de violência. Então, hoje, o estado do Ceará tem uma das maiores taxas de letalidade policial do Brasil, e isso não acontece à toa. Nós temos vários jovens sendo assassinados no estado do Ceará, nós temos uma polícia que é o braço de contenção do estado, que mais mata e que mais morre. Então, assim, isso no Brasil e também no estado do Ceará, e nós temos muitas dificuldades de conseguir dar conta da diversidade que é o nosso estado. No nosso estado nós temos comunidades indígenas, nós temos comunidades quilombolas, nós temos comunidades marisqueiros, nós temos várias comunidades que poderiam participar de projetos e programas que, inclusive, auxiliassem na formação de renda do nosso estado. Mas o que nós temos hoje, né, tanto no nosso país como também no nosso estado, é um profundo desrespeito a essas comunidades, um profundo desrespeito a pactuações antigas sobre a preservação da natureza, sobre a preservação da vida, numa sanha, numa busca, né, de deslocar esses sujeitos dos seus lugares para dar espaço para o grande capital que em nada contribui para a nossa subsistência. Então, hoje no estado do Ceará nós temos lutas muito profundas, extremamente perigosas para a sociedade como um todo, sendo travada em todos os cantos do estado. Nós temos um estado que sofre com a seca, mas nós temos empreendimentos, né, dentro do nosso estado que gastam milhares e milhares de metros cúbicos de água todos os dias, que são as termoelétricas. Então, nós temos no nosso estado usinas que fazem uso, né, do urânio. E nós temos em Santa Quitéria várias pessoas adoecidas, sendo aí submetidas ao comprometimento das suas vidas por conta desse uso indevido, e que o Estado sabe e que o Estado permite que seja feito no seu interior. Então, assim, dentro do estado do Ceará, quando nós pensamos em lutas sociais, nós temos sim muitas lutas sendo vivenciadas, e lutas que inclusive são abafadas, lutas, né, que infelizmente não se tem o conhecimento, lutas que são encampadas por mulheres, certo? Lutas que são encampadas por pessoas negras e que muitas vezes não conseguem sequer ter a visibilidade necessária para dizer que existem. Então, nós temos também, né, um Estado que se recusa a entender que, como um produtor, né, o Estado do Ceará é um grande produtor de alimentos, nós não podemos compactuar com o envenenamento das vidas a partir do uso exacerbado de agrotóxicos. Então, nós temos luta pulsando, inclusive, para que seja mantida as medidas de proteção e do não uso de agrotóxicos. E isso estou falando em âmbito do estado do Ceará. Quando nós pensamos sobre Fortaleza, a situação também é muito crítica, porque nós temos uma grande população concentrada na capital e essa população hoje é uma população também empobrecida. Se nós observarmos a capital Fortaleza, hoje conta com uma população de rua muito extensa, que inclusive não é nem quantificada. O município de Fortaleza, ele começou apenas no ano passado, no ano de 2020, no início do ano, a criar ações que conseguissem quantificar os moradores de rua da cidade para conseguir traçar estratégias de superar essa problemática. Isso foi interrompido com a pandemia, entretanto, os moradores não diminuíram, na verdade, eles aumentaram, porque com a pandemia a falta de emprego gerou um aumento, né, um aumento assombroso na população de rua na cidade de Fortaleza.
Na cidade de Fortaleza, nós temos uma dificuldade muito grande na relação entre os agentes de segurança e os territórios como um todo. Então, nós temos essa dificuldade que compromete a vida dos moradores nos territórios e compromete também a vida dos agentes de segurança. Nós temos hoje um alto índice de assassinato de meninas no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza. Isso significa que nós temos mulheres sendo assassinadas todos os dias no nosso município. Nós temos mulheres trans que sequer conseguem ter acesso à sua identidade, ao seu nome sendo respeitado, e isso gera uma série de ausências sociais na vida dessas mulheres, porque é a ausência da escola, é a ausência do trabalho formal, é a ausência ao espaço de formação social, é a ausência à vida, é a ausência à cidade. Nós temos uma problemática generalizada no transporte público e coletivo da nossa cidade, porque nós não conseguimos ter um transporte que consiga atender de maneira equânime e qualificada a periferia, né? Então, nós temos um grande público que acaba tendo um número cada vez mais reduzido no seu transporte. E nós temos também, em tempos de pandemia, veja só, uma grande dificuldade de dar conta das demandas de saúde da nossa cidade. Apesar de nós termos tido um programa muito grande de incentivo às unidades de atendimento, de pronto atendimento, que são as UPAs, né? Nós tivemos, em paralelo à implementação do programa das UPAs, tanto na cidade como no estado, o completo abandono das unidades básicas de saúde. E a importância das unidades básicas de saúde, pelo menos no município de Fortaleza, que é também um município extenso, que é um município extremamente populoso, é inclusive a perspectiva de prevenção dessas outras doenças. Então, nós não temos o atendimento nas unidades básicas de saúde, são inúmeras unidades fechadas, sem atendimento, né, totalmente sucateadas, e isso gera o adoecimento das populações mais pobres. Esse adoecimento, ele se reverbera na falta de acesso não só à saúde, como também à vida. E o resultado disso é a crescente violência. Nós temos uma cidade hoje que é uma das cidades mais perigosas do mundo. Quando a gente olha para esse cenário, pode parecer que nós estamos sendo até mesmo os anunciadores do apocalipse, né? Estamos falando aqui sobre vários problemas. Será que não existe nada de bom? Existe. De bom no nosso estado e no nosso município existem os lutadores, as lutadoras, os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas periféricas que todos os dias, apesar de todas essas dificuldades relatadas, enfrentam a cidade para produzir e, infelizmente, acessam muito pouco ou quase nada daquilo que produzem. Então, hoje nós temos muitos retrocessos. Não avalio que nós tivemos avanço. Quando nós pensamos sobre a questão, inclusive, da pandemia, pode-se até pensar, mas o Estado, o nosso município, deu conta de cuidar dos seus doentes, de tentar aí fazer processos de campanha. Eu acho que isso é obrigação do gestor público. Por isso que eu não acredito que seja algo para parabenizar, para celebrar. É obrigação. O gestor público ele tem dever de zelar por aqueles que estão sobre sua responsabilidade. Inclusive, esses que estão sob sua responsabilidade produzem para o Estado para que em momentos como esse isso seja possível, né? E aí o que nós temos visto, os últimos acontecimentos, inclusive na Câmara, demonstram que essa conta de cuidado com o povo tão celebrada é uma conta que vai ser cobrada muito alta dos servidores públicos, né? Nós tivemos aí alterações profundas na lei orgânica de Fortaleza, que retira inúmeros direitos dos trabalhadores do serviço público, que inclusive compromete até mesmo a vida e a subsistência de crianças, né, de filhos de dependentes
que tenham alguma necessidade especial e que sejam aí dependentes dos servidores públicos. Então, a minha avaliação é que nós estamos tendo um retrocesso, nós não temos conseguido avançar, porque é uma crise generalizada, é uma crise, inclusive, que não é uma crise somente nacional, é uma crise internacional, e eu acredito que a solução dessa problemática, ela também não se dá de forma localizada. Nós vamos precisar de muita criatividade, muita força e muita mobilização e participação social para superar todas essas questões. Mas eu ouso dizer que conseguiremos, né? Que venceremos. Nós estamos em plena luta e essa batalha ela não vai parar. Como dizia Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, ficar vivas e vivos, né? E fazer essa batalha pela vida é a nossa tarefa de agora. E eu tenho muita esperança de que conseguiremos. E é isso, vamos, que a gente não para. Olá, Michele, seja muito bem-vinda. Gostaria que você pudesse nos falar um pouco sobre o movimento LGBTQIA+, no Ceará, destacando momentos importantes, pontuando algumas ações de desconstrução contra a LGBTfobia, que é uma realidade presente ainda nos dias de hoje, e sobre o reconhecimento dos sujeitos pelo direito de existir. Olá, quero agradecer aqui o convite para estar participando do programa. A casa é sua. Quero saudar em nome da equipe técnica toda aí, a querida Andréa Vasconcelos. Quero também saudar o nosso mediador de hoje, Paulo Maranhão. Bem, gente, eu fui convidada para falar aqui um pouco sobre a questão do movimento LGBTI brasileiro e do Ceará. Trazer um pouco as nossas pautas, as nossas conquistas e os nossos desafios. Temos um movimento que está com 40 anos, né, de estrada, de luta, de resistência, e que eu também quero dizer que eu fico feliz pela sensibilidade desse programa, de estar abordando esse tema para trazer não só o debate sobre isso, mas também das pessoas saberem o que é o movimento LGBT, né? O que é esse movimento de liberdade dos sujeitos, do direito a existir além de tudo, né? Hoje a gente vive numa sociedade no Brasil violento e temos um governante que nos coloca ainda mais em vulnerabilidade, que não nos reconhece e que não reconhece a luta das pessoas LGBT no Brasil. Então, eu queria, além de parabenizar, eu quero começar aqui conversando um pouco sobre o que é essas letrinhas, o que é esse movimento LGBTI, como é que a gente está se organizando nesse processo de pandemia. Muitos de nós está em casa, está com os familiares que muitas vezes negam a sua sexualidade, negam o seu direito. Então, assim, vivemos um momento muito delicado, mas que a gente precisa estar conversando, precisa estar se organizando para as pessoas saberem que a resistência ela é necessária. Primeiro eu vou pontuar aqui o que é esse nosso movimento. Não é um movimento LGBTI, ele não começou com o movimento LGBTI, ele começou com o movimento homossexual. No final dos anos 70, início dos anos 80, o direito por liberdade, o direito político, os direitos civis estava borbulhando no país, a luta, né, pela redemocratização do país. Então, assim, o movimento LGBT ele vem nessa pegada. Então ele já se apresenta como um movimento de vanguarda, um movimento de luta. O movimento era colocado como movimento homossexual, inclusive os primeiros encontros era chamado EBHO, Encontro Brasileiro Homossexual. Com o tempo, esse sujeito e esses corpos foram se reivindicando para uma visibilidade maior.
Então, essa visibilidade, ela começa a mostrar os sujeitos que fazem o movimento LGBT, que também tem pautas específicas, além da pauta geral, né, que é a segurança, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito a reconhecimento das uniões, né, isso tudo. O movimento homossexual, ele trazia os direitos comuns, mas aí apareceram com o tempo e com a maturidade as especificidades de cada um desses sujeitos políticos, sujeitos que lutam pelo direito a existir. Então o movimento LGBT, que também traz nele muita alegria, muito humor, muita cor, né? Uma cor que traz as nossas cores, da nossa bandeira LGBT, e ainda estou me acostumando porque a gente recentemente aderiu o I na nossa sigla, mas a gente, como é um movimento, então o movimento ele se movimenta e os sujeitos aparecem e os sujeitos são incluídos dentro dessa pauta e acolhidos quando a gente vai discutir a sexualidade, né, quando a gente vai discutir os nossos corpos. Então, a pessoa, o que é esse movimento, né? O movimento que era o movimento homossexual, que se reconhece, que passa a ser um movimento LGBT, que antes também as letrinhas mudam, né? As letrinhas eram GLBT, tem gente que diz, porque vocês complicam muito, podia ser só GLS, né? A gente ainda escuta muito isso. Lembrando que GLS, gente, é uma sigla de comercial, dizendo assim, é uma sigla de mercado, não é uma sigla de movimento. Todo mundo assim, muita gente é simpatizante, mas essas simpatizantes não estão se organizando, não estão botando pauta, não estão peitando o governo, não estão indo para a rua, tá entendendo? Eles vão quando há o movimento, ou quando esses sujeitos políticos LGBT reivindicam, e aí os simpatizantes vêm junto, né? Eles vêm para somar a luta, mas quem faz a luta, quem protagoniza a luta, são os sujeitos que nela se reconhecem, que aí são as lésbicas, os gays, os bissexuais, as travestis, os e as transexuais e as pessoas intersexes. Então é interessante a gente falar isso para que a gente possa entender que não existe movimento sem um sujeito político, né? Bem, aí como surge, né, o movimento LGBT, que surge no final dos anos 70, início dos anos 80, que traz uma força na sua reivindicação, chega aos anos 90, é impulsionado nos anos 90 também para se organizar para o enfrentamento da epidemia da AIDS, a luta contra a AIDS, uma doença que foi direcionada para a população LGBT, foi dita que era uma doença gay, uma peste gay, e aí o movimento se organizou, conseguiu pautas nacionais e as pautas internacionais para o enfrentamento do vírus, né, da AIDS. Hoje a gente sabe que não existe mais grupo prioritário, né? O movimento, a população LGBT reconhece essa luta, então não há mais essa diferença de populações, todo mundo pode ser infectado pela AIDS, mas que a AIDS foi, nesse momento que era tanto a peste gay, foi fundamental para que o movimento LGBT se fortalecesse, e foi a primeira vez que conseguimos pontuar dentro de um governo uma política de Estado que colocasse a população LGBT. Então, eu trago aqui mais momentos históricos da população LGBT, do movimento, da nossa luta, para que a gente entenda que essa luta ela é travada
por muito tempo e com muita força, né, para que a gente fosse reconhecido como sujeito dentro de uma linha de política pública do Estado brasileiro, pudesse reconhecer a gente. Então, eu também estou assessora parlamentar, e eu sou assessora parlamentar da deputada federal Luiziane, e eu acompanho também a Câmara Federal, o Congresso Nacional, né, o Senado e a Câmara, e acompanho as ações no STF. Acompanho essas ações junto com o movimento nacional, para que a gente possa realmente dar uma... hoje a gente usa muito o legislativo, né, para que a gente possa garantir os nossos direitos, tendo em vista, desde do golpe, né, contra a Dilma, que o próprio movimento, eu falo com o golpe, e o próprio movimento nacional, as organizações nacionais, a maioria dela, sua grande maioria, reconhece que foi um golpe dado no Brasil, o golpe que só trouxe retrocesso para a nossa pauta LGBT. Um deles é forte, que veio há pouco tempo, né, na entrada desse desgoverno Bolsonaro na presidência, foi desinstituído o Conselho Nacional da Política LGBT. Esse conselho era importantíssimo no monitoramento das políticas públicas nacionais, era importante no desenvolvimento de ações que pudesse ser cooperado com os estados e municípios, para que a gente pudesse ter a qualidade de vida da população LGBT, com menos violência, com mais acesso a serviços, mas isso foi estancado, né? As ações LGBT, o desenvolvimento da política LGBT, ela foi rompido com a advinda do golpe. Então a gente vive hoje no processo de desconstrução das políticas LGBT no Brasil. Para a gente ter ideia, é interessante a gente falar por que é importante ter uma política pública. Olha, quando o governo federal lançou programas de defesa de direitos humanos da população LGBT, começaram a ter nos municípios e nos estados muitas ações LGBT, de defesa da população LGBT, porque é um efeito cascata que vem para a gente. Isso em todos os âmbitos, se você for colocar das mulheres, se você for colocar da igualdade racial, né? Então, se você pega a política nacional, ela norteia as políticas estaduais e municipais. Então, por isso era muito importante. E esse golpe, quando o surgimento do golpe, ele veio exatamente desmobilizar toda uma política organizada a longo prazo, junto com o movimento LGBT, né? A gente fala de conferências, nós tivemos 3 conferências nacionais LGBT, nós tivemos inclusão nas conferências de mulheres da população trans, mulheres trans, a conferência de saúde. Então a gente foi muitas conferências que foram para todo o Brasil, os governadores aderindo às pautas, construindo planos de ação. E hoje a gente vive um momento de maior violência praticada contra a população LGBT. Em tempos de pandemia, né, em plena pandemia, onde as pessoas não estão na rua, as pessoas não estão, né, estão mais isoladas, a população LGBT, os assassinatos da população LGBT aumentaram. E aí a gente vê também, aqui no Ceará, trazendo aqui para o Ceará, aqui o Ceará ele é o segundo colocado nas violências, nos assassinatos. A gente não está falando mais nem de violência, a gente fala de assassinato, de crime, de pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, com resquício de ódio, de crueldade, com característica de crimes homofóbicos. Então é importante a gente dizer que uma política nacional ela desencandeia nas políticas
estaduais e municipais. As políticas municipais é onde a gente sente mais de perto elas acontecerem. Então é importante a gente colocar pontuar esse momento histórico que nós estamos vivendo de uma despolitização, de um Congresso que hegemonicamente fascista, né? Que tem uma bancada de pessoas fundamentalistas que negam a nossa pauta e que travam a nossa pauta e que fazem coisas para não destruir, né? Para que a gente perca um pouco dos direitos que nós ainda temos. Então, hoje o STF é o que está dando para a gente condição de sobreviver no país, condição de garantia de direitos, que o STF julgou algumas coisas muito importantes. Uma foi a relação do casamento, a união de duas pessoas do mesmo sexo, como reconhecimento de casamento, não é mais união estável, não é mais união civil, é o casamento. E a outra grande, né, foi agora a criminalização da LGBTfobia, que o Congresso não votava, e a gente tem certeza que se votasse, ia votar uma coisa pior. Então, a gente tem hoje o Judiciário como um aporte para reconhecer nossos direitos constitucionais. Por isso que ele está realmente... a pauta do Judiciário, o movimento virou porque não tem condição de se dialogar Claro que nós temos parceiros no Congresso Nacional, mas no âmbito de ganho real e de garantia, o Judiciário ele tá dando essa resposta para que a gente consiga realmente sobreviver nesse país de desgoverno, nesse país que um presidente só prega a violência e que a gente precisa de paz, a gente precisa ser feliz, e é isso que a gente que o movimento tenta construir e que na nossa resistência também. Para finalizar, gente, trazer aqui alguns dados sobre a pandemia. Né? Teve uma pesquisa virtual, né? Os grupos nacionalmente também fizeram sua parte em divulgar nas suas redes sociais. Então, assim, uma pesquisa sobre a pandemia, a população LGBT, é muito triste, porque em muitos estados, inclusive aqui no Ceará e em Fortaleza, nós não tivemos nenhum plano para enfrentamento da pandemia, né, para a população LGBT, no sentido da assistência, né, no acesso à renda. Então, a população LGBT meio que ficou, não teve uma política de um plano, né, que a gente pudesse entrar nele e ser reconhecido como uma das populações vulneráveis durante a pandemia. E um exemplo disso é que nessa pesquisa, 54% dos entrevistados, o que mais afetou no isolamento da pandemia foi a saúde mental, foi a depressão. Então, nós temos uns serviços que não estavam funcionando, e aí que foram inclusive fechados, tipo o CAPES, né, a importância da saúde mental. Não o acesso aos serviços, que é uma das coisas que apareceu na pesquisa. Então, isolados, muitos deles, e aí particularmente a questão da juventude, que está em casa com seus pais, que não é todos, mas que a grande maioria são contra a sexualidade do jovem, né, do sujeito que está se reconhecendo ali. Então, muitos tiveram problemas também de violência familiar. Então, a gente tem um verdadeiro caos no sentido do como a pandemia afeta diretamente a população LGBT. Então, LGBTI. Então, a gente traz aqui também essa denúncia, dizer que o único equipamento em Fortaleza, no Ceará, o único equipamento que foi criado para atender a população LGBTI
e seus familiares sobre a questão de direitos, né, de saber seus direitos, de encaminhamento, de acionar a rede de proteção, que é uma das funções do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, que é acionar a rede, construção de uma rede de proteção e de promoção, né, para a população LGBT. O único centro de referência que tem aqui, que durante a pandemia também estava fechado, né, e depois ficou em reforma e agora está funcionando, que foi criado durante a gestão da prefeita Luiziane Lins. Que a gente precisa, sim, ter mais serviços, de ter mais equipamentos para a proteção da população e para a promoção dos direitos humanos da população LGBTI em Fortaleza, no Ceará. E hoje o que a gente vê no Brasil é esse desmonte, essa violência. O que nos resta nesse momento é nossa união. Nesse sentido, o movimento ele vem se fortalecendo, vem criando força. Criamos o Conselho Popular Nacional LGBT para se contrapor ao desmantelo, ao desmonte desse governo federal, e que aqui em Fortaleza a gente vem se organizando por meio do Fórum Cearense LGBT, né, que tem o GRAB, tem a TRAC, tem as organizações mais antigas. O GRAB é um movimento, é o segundo mais antigo funcionando, o movimento LGBT. O GRAB é de 1989, a sua fundação. Então nós temos muita força aqui, nós temos muita história e nós vamos resistir e nós vamos continuar lutando sempre em defesa da população LGBTI em Fortaleza, para que a gente possa ter uma qualidade de vida, para que a gente possa realmente ser feliz e levantando nossas bandeiras, nossas lutas e nossa alegria, porque o ser humano foi feito para ser feliz. Então eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade de estar debatendo, de estar conversando, né, de estar expondo. Espero que logo, logo a gente possa estar pessoalmente nos abraçando. Vem vacina, que essa vacina venha logo para que a gente possa realmente exercer a nossa solidariedade, mas também a nossa sociabilidade, que é com essa vacina, e só assim a gente vai poder ser feliz novamente, nos abraçando e saindo desse isolamento. Então se cuidem, obrigada, um abraço, um beijão. Agradeço aos nossos convidados, convidadas e convidados por esse riquíssimo debate e peço a todos os nossos ouvintes que compartilhem. Até a próxima!